Agora vamos passar para a última apresentação desse dia. A Lúcia Sherman, da PUC de São Paulo. Não, deixa que eu troco. Tchau, Eliana. Foi genial, depois eu comunico por e-mail. Tá bom. Muito obrigada. Um beijo, Eliana. Boa viagem. Boa viagem. Bom, a Lúcia Sherman vai apresentar Imprensa Yiddish no Brasil durante o século XX. Não vou dar o título do jornal. Unser Stein, não, né? Nossa voz. Na verdade, eu mudei um pouco, não precisa do título mais. 1947-1964. A Lúcia possui graduação em História pela PUC de São Paulo, pós-graduação em Comunicação pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, é mestre em História Social pela PUC, coordenadora de pesquisa e projeto do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro de 2004 a 2016, educadora dos projetos educativos da Anne Frank House no Brasil, por meio de sua representação oficial, o Instituto Plataforma Brasil, desde 2012. Possui experiência na área de História, com ênfase na História Social, atuando principalmente nos seguintes temas: práticas sociais, concentração judaica, urbanização, acervos fotográficos e imigração judaica para o Brasil. Pode começar. Primeiro gostaria de agradecer à Casa de Rui Barbosa, a professora Valéria, pela simpatia e a recepção, enfim, as minhas colegas. Eu gostaria primeiro de explicar que o meu trabalho é um trabalho, primeiro, bastante inicial, de levantamento de dados e de explicação de alguns conceitos, tá? Então, para falar da imprensa Yiddish no Brasil, primeiro será necessário esclarecer o que é a língua Yiddish. O Yiddish é uma língua de origem indo-europeia, pertencente ao subgrupo dos idiomas germânicos, falada predominantemente pelos judeus da Europa Central e Oriental. Sua composição é diversificada, formada principalmente pela base fonética da língua germânica, pelo hebraico e pelo aramaico pós-clássico. Usa o alfabeto hebraico para sua representação escrita. O Yiddish ainda mistura várias outras línguas, como o eslavo, o polonês, o ucraniano e o russo. Esse idioma surgiu entre o século X e XI, entre os judeus que viviam na fronteira entre a França e a Alemanha. Eles criaram um novo dialeto para evitar que seus vizinhos pudessem compreendê-los. Era a língua do dia a dia, diferente do hebraico, que era usado para fins sagrados, nas rezas, nas sinagogas. O nome Yiddish vem do termo em alemão, Judisch, que se referia a qualquer característica judaica. Em função das perseguições e dos massacres, como as chacinas durante as cruzadas, os judeus começaram um novo movimento migratório, dessa vez para o leste da Europa. Entre 1200 e 1250, estabeleceram-se na região englobada pela Rússia, Ucrânia, Polônia e Romênia. Juntamente com o movimento de dispersão pela Europa, teve o início da expansão da língua Yiddish, que atingiu seu auge por volta de 1700. O Yiddish que passou a ser falado por quase todos os judeus do continente, com sotaques e palavras que se diferenciavam de acordo com as influências locais. O Yiddish tornou-se um importante meio pelo qual a cultura judaica floresceu na Europa, mais tarde com uma produção de grande escala de literatura e dramaturgia. Durante a segunda metade do século XX, com o advento do nazismo e o massacre de quase toda a comunidade judaica europeia, o uso da língua entrou em franco declínio. Outro fator que contribuiu para o seu declínio foi a criação do Estado de Israel, que renasceu o hebraico como língua do dia a dia. Assim, o estudo do Yiddish foi desestimulado para dar lugar ao hebraico. Mas, no fim do século XX, movimentos espalhados pela Europa, Estados Unidos e Israel começaram a atuar no sentido de revigorar o uso da língua Yiddish. No Brasil, isso é um pouco posterior. A história da imprensa Yiddish no Brasil está intimamente ligada à história da formação da comunidade judaica.
No chamado período de grande migração para o Brasil, entre 1881 e 1942, entraram no país 4 milhões de imigrantes. Destes, cerca de 65 mil eram judeus. Os judeus que deixaram a Europa, principalmente a Europa Oriental, na segunda metade do século XVIII, imigraram principalmente para os Estados Unidos, destino preferencial até as leis restritivas de 1920, impostas também no Canadá e na Argentina. Isso tornou o Brasil um destino viável. No fim do século XIX, temos a presença de judeus vindo da Europa Oriental, fundamentalmente da Rússia, a partir de 1889, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Franca, Curitiba, Porto Alegre. Mas essas são imigrações individuais, não programadas por nenhuma instituição. No Brasil, a primeira imigração organizada ocorre devido a um programa de colonização da Jewish Colonization Association, que foi criado em 1891 em Londres e comprou terras no sul do Brasil, no começo do século XX. Organizou a imigração, o acolhimento de imigrantes e a implantação de colônias agrícolas. Apesar dos esforços para estabelecer os imigrantes judeus nos empreendimentos agrícolas, as cidades exerciam forte atração para os recém-chegados. As dificuldades associadas à atividade agrícola, as possibilidades abertas pelo crescimento urbano na virada do século e a própria experiência dos imigrantes, muitos deles dedicados ao pequeno comércio e aos ofícios urbanos, atuando como alfaiates, cocheiros, barbeiro, foram decisivos na busca pelas cidades. Esses imigrantes e outros que se estabeleceram em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, criaram redes de instituições fundadas principalmente a partir dos anos de 1910, para garantir meios econômicos, sociais, culturais, políticos de inserção social. Segundo o professor Nachman Faubel, a imprensa judaica em Yiddish, produzida pelos judeus que vieram dos países da Europa Central e Oriental, surgiu em 1915 na cidade de Porto Alegre, com o periódico Die Mensch, a Humanidade, que infelizmente não teve longa duração. Saíram 6 números e durou até 1920. Foi uma iniciativa do jornalista argentino Joseph Halevi. Este mesmo jornalista fez outra iniciativa criando o The Yiddish Zukunft, o futuro israelita, em 1920. Teve também pouca duração, saíram 2 números. No Rio de Janeiro, a imprensa Yiddish surgiu em 1926, com o Das Yiddish Wochenblatt, o semanário israelita. Além dessas, várias outras publicações surgiram na comunidade carioca. Jornais literários que divulgaram poesia, literatura de autores locais e clássicos da literatura Yiddish. Periódicos com finalidades sociais e culturais, pertencentes aos movimentos juvenis e também a imprensa Yiddish partidária, que representava correntes ideológicas trazidas pelos imigrantes. Na década de 1920, de maneira geral, os periódicos tinham vida curta. Somente o Yiddish Press, a imprensa judaica, foi um dos poucos que tiveram longa duração no Rio de Janeiro. Criado em 1929, fechou em 1940 devido à proibição pelo governo brasileiro de publicação de jornais e revistas em língua estrangeira. Quando o país voltou a permitir tais publicações, o Yiddish Press voltou a circular e funcionou até 1988. A comunidade judaica de São Paulo criou seu primeiro periódico, era um boletim social e comercial judaico, em 1928. Depois foi criado o The Yiddish Welt, o mundo israelita, no mesmo ano, um pouco depois. Durou pouco, saíram apenas 6 números. No fim de 1929, a Folha da Manhã abriu um espaço para a publicação de uma folha em outra língua, como anexo ao jornal. Foi publicada uma folha em Yiddish com pouco sucesso, que terminou no ano seguinte.
Em 1931, foi fundado o periódico São Pauler Jüdische Zeitung, o jornal israelita de São Paulo. Esse jornal, a partir de 1939, sairia diariamente, até a proibição de jornais em língua estrangeira. Em 1937, surgiria a Gazeta Israelita de São Paulo, que também funcionou até a proibição do Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas, que proibiu as publicações de língua estrangeira. Em São Paulo, foram publicados boletins literários, o Racha Rachar, a Aurora, de 1931 a 32, o Unser Wort, Nossa Palavra, em 1934 até o começo de 35, o Weltspiegel, Espelho de um Mundo, em 1939, era uma revista mensal de literatura, arte e problemas sociais. Terminou antes das proibições das publicações estrangeiras. Também foram publicados boletins partidários, como Die Zeit, O Tempo, que tinha partes em português, de 1939 e durou até 41. Foi praticamente o último a fechar por motivo de discriminação contra a imprensa estrangeira no Brasil. Após a retirada da legislação de restrição, alguns jornais voltaram e outros foram criados, como o Der Neue Moment, o Novo Momento, em 1947, de tendência sionista, e saiu até 1983. O semanário Unser Stimme, a Nossa Voz, era bilíngue, Yiddish português, produzido pelos judeus progressistas da comunidade de São Paulo, vinculado à Casa do Povo. Existiu de 1947 a 1964. Seu perfil editorial era alinhado aos ideais de esquerda. Foi fechado pela ditadura militar, obrigando o seu editor-chefe, Herr Scherter, e outros colaboradores a se exilarem. Ah, não, está aqui. Esse aqui é o Unser Stimme, o antigo, a primeira e a primeira página em Yiddish, a última página em português. E aí ele tem uma trajetória bastante singular. Em 2014, ele foi relançado, mantendo um diálogo com suas premissas históricas do judaísmo progressista. O título do jornal aparece em português, Yiddish, coreano e espanhol. Seus textos são majoritariamente em português, com espaço dedicado ao Yiddish, ao coreano e o espanhol. Então, ele trabalha a questão da memória Yiddish, trabalha com textos e traduções do coreano. Né? Então, ele se coloca como um lugar de memória, um monumento vivo das comunidades imigrantes, né? Ele estabelece, assim, um diálogo entre passado, presente e também com as comunidades imigrantes do bairro do Bom Retiro, onde se situa a Casa do Povo. O fato é que no Brasil, a imprensa Yiddish foi drasticamente reduzida devido à diminuição do seu uso e de seu conhecimento pelas novas gerações. Os jornais e revistas, por sua vez, não foram devidamente pesquisados. São fontes importantes para o estudo da história dos judeus do Brasil. Os jornais em Yiddish das décadas de 1920 e 1930 são raros, pois ninguém se preocupou em colecioná-los. Vários fatores contribuíram para isso. Podemos mencionar a falta de preparo da comunidade judaico-brasileira, relativamente nova e formada em sua maioria de imigrantes recém-chegados ao país, preocupados essencialmente com seu sustento e sobrevivência centrada inicialmente na criação de instituições de auxílio aos recém-chegados. Bem, eu realizei um levantamento dos periódicos em língua Yiddish no Brasil, verificando assim as instituições que preservam e disponibilizam aos pesquisadores interessados. Segue a listagem dos periódicos. Na verdade, aqui eu vou ter que olhar um pouco para o outro lado. Aqui, primeiro eu comecei com Porto Alegre. Porto Alegre, vocês podem ver aí, apesar de eu ter identificado algumas vezes o editor, ou qual foi a instituição que estava vinculada, o Coalition era um partido político de esquerda, tem numa coleção particular, mas
todas essas coleções, elas são altamente lacunares, né? Então, os primeiros bem difíceis. Então, começa em Porto Alegre, logo depois a gente vai para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem... O que a gente tem no Rio de Janeiro, os primeiros periódicos, o Instituto Ivo de Nova York veio para São Paulo, microfilmou todos esses acervos e deu uma cópia. Então, na verdade, o que a gente tem microfilmado, principalmente no Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo, que tem o acervo do extinto Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, justamente é uma ação que veio do Instituto Ivo de Nova York. Tá? Então, a gente vê vários partidos políticos, enfim. A gente tem também instituições por nacionalidade, a gente tem dos judeus poloneses, associações femininas, tá? Organização Sionista do Brasil, escrita em Yiddish, né? Então, na verdade, no momento em que o Yiddish era usado também pelas pessoas que defendiam o Estado de Israel, que acabou, no futuro, optando pelo hebraico como uma língua falada. Aí, em São Paulo, é o terceiro momento, né? Que primeiro Porto Alegre, depois vai para o Rio, depois vai para São Paulo. Que a gente tem também vários grupos, a gente tem grupos de direita, grupos de esquerda, e a gente vê as lacunas, né, que muitos não são preservados em lugar nenhum. Esses periódicos não existem mais, a gente tem citações, mas eles não estão sendo preservados em lugar nenhum. Então, é isso. Muito obrigada. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, Lúcia. Vamos abrir agora para o debate. Se você puder falar aqui, Tereza. Só quero fazer uma questão. Hein? Vou fazer uma questão. Pode? Você falou primeiro. Bom, parabéns para a mesa. Que mesa ótima, demais. E tem uma questão que eu acho que perpassa todas as apresentações, então é para todo mundo, e é só uma questão. Como vocês lidaram com a questão do idioma? Porque eu sei que a Isabel teve que enfrentar um alemão que não é o alemão corrente, né, que é o gótico. A Mônica teve problemas também com a questão do japonês, que ela é professora de japonês, gente, e ela teve dificuldade, porque é um outro tipo de japonês que estava nesses periódicos dessas colônias. Bom, a Maria nem se fale, porque além da questão dessa problema mesmo da classificação, né, dos poloneses e russos e eslavos, enfim, né, então a própria classificação da categoria, imagino que na língua também essa confusão se dê. E no caso, então, da Lúcia agora, que eu fiquei sabendo, né, que ainda o Yiddish tem todas essas variações, e como a Tânia tinha falado na primeira apresentação, se para o francês, que já é tão comum para a gente, um jogo de palavras já é difícil a gente compreender, imagino, então, enfrentando essas dificuldades com o idioma. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho, por favor. Obrigada. Tereza. Eu tenho uma pergunta também. Na sequência. Bom, são perguntas, não são bem perguntas, são considerações específicas, né? Para a Lúcia, é a seguinte: eu sou de Franca, né? Não sou francana, mas morei lá há muito tempo, e me surpreendeu muito você mencionar essa pequena cidade, não é, que recebeu uma imigração judaica, e inclusive eles tinham lá um cemitério, que hoje não existe mais, porque foram retirados os restos mortais e levados não sei para onde, Butantã. Provavelmente. Oi? O cemitério do Butantã. Cemitério? Não, eu respondo. Cemitério do Butantã. Do Butantã, certo. Então, se você tem alguma explicação para o motivo de terem escolhido Franca, né, que até hoje para mim não ficou claro, que era um lugar assim, remoto, né? E bastante fora de mão, né? Fora de linha, fora de tudo. Por que em lugar de grandes centros foram para Franca? O que foram fazer lá? Até hoje eu não sei. Mas, enfim. E para a Isabel,
É o seguinte, você enfatizou a questão política, mas assim, em termos de religião, um projeto mais autoritário que um jornal defendia e o outro seria, haveria a opção liberal e também aí os protestantes e católicos, mas você atravessa a Primeira Guerra Mundial, você atravessa a República de Weimar, você atravessa Hitler. E como é que isso aparece nos seus jornais, né? Eu só queria ter uma ideia, se isso é repassado, mesmo sendo jornais religiosos, não é possível que eles tenham ficado totalmente alheios a essas questões tão candentes que estavam vivendo naquela época, né? E com relação à dificuldade das fontes, eu até vou falar sobre isso amanhã, rapidamente, mas queria lembrar que os arquivos da repressão são muito importantes para a gente localizar os jornais que foram confiscados e que sobraram do próprio descarte que os órgãos de repressão fizeram sobre o material apreendido, inclusive muitos jornais e livros, né? Então, acho que além das associações religiosas, né, pensando em como localizar esses benditos jornais, eu acho que fica valendo a pena ir ao DOPS, né, no caso, ou órgãos de repressão que não só prendiam as pessoas, mas também carregavam o motivo da prisão, né, que eram os impressos que escreviam, ou publicavam, ou liam. E isso está em alguns prontuários, não em todos, porque houve uma queima, exatamente uma queima, desse material, quando um dia acharam que não era mais necessário guardá-lo, porque já era obsoleto. É só isso. Desculpa eu tomar o tempo e parabéns à mesa pelos temas abordados, pelo trabalho lindo que fizeram. Alguma questão mais? Eu tenho. Então, vou passar para Lúcia fazer uma questão e depois a gente segue a sequência nas respostas. Para Isabel a minha pergunta. No levantamento das cidades onde tinham assinantes não tem São Paulo. Gente, eu fiquei, enfim, queria saber por quê, se você tem alguma ideia, por que não tinham assinantes em São Paulo. Tá. Eu queria só perguntar à Mônica por que 1880, essa emergência do ultranacionalismo japonês que vai se refletir naquele decreto, né, que vai mudar das diretrizes da educação. E para a Isabel, eu queria entender, em 1903, que humoristas eram esses, se havia espaço para caricatura nesses jornais alemães, né? Você faz a divisão das colunas e uma delas é humorista. E a outra coisa é que eu fico sempre assim, quando houve essa mudança, né, da língua nacional israelense, a obra do meu autor judeu favorito, que é o Isaac Bashevis Singer, que publicou e ganhou o Nobel em Yiddish, né? Deve ter sido um problema, né? Porque, enfim, era a forma mais pura de trabalhar na literatura e, de repente, como é que ele ficou num certo limbo, eu imagino, na tradição de Israel, da cultura. Então, passando pela sequência, a Mônica responde primeiro. Bom, primeiro respondendo à pergunta da Valéria, a questão do idioma, realmente foi um problema inicialmente, porque o japonês utilizado foi o japonês arcaico, que hoje em dia já não existe, e é um japonês também da colônia, então é muito específico, tinha dialetos, enfim, um monte de coisa. Por essa razão, eu tive uma dificuldade assim de compreender os artigos por completo, e eu acabei pedindo ajuda para uma senhora, ela é professora de japonês também, e ela tem 87 anos, então ela era daquela época, e ela me ajudou com a leitura desses jornais. O nome dela é Miyoko Saito, eu faço a citação do nome dela no meu artigo, no capítulo do livro, que eu acho assim, extremamente justo ela ter tido essa bondade. E eu acho que daqui a pouco vai ser impossível a gente ler
porque não vai ter mais pessoas capazes de ler esse jornal desse período, né? Mas, enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Já respondendo a pergunta da Isabel, por que 1880, né, que foi feita essa reforma educacional no Japão, é porque, na verdade, meados da década de 1860, o Japão reabriu os seus portos para o Ocidente, depois de quase 250 anos fechado, né, com seus portos fechados para o Ocidente. Ele só tinha contato com a Holanda e com a China. Então, esse período foi chamado de período de modernização e ocidentalização do Japão. E uma das formas que o governo japonês acreditava que protegeria, né, o Japão do imperialismo ocidental seria por meio da educação do seu povo. E a educação que eu digo é no sentido de condicioná-los a terem lealdade, obediência ao imperador e se tornarem, né, súditos, soldados corajosos para poderem proteger a nação japonesa. Então, foi justamente por conta disso que teve essa reforma educacional em 1880 e em 1890 foi criado esse édito imperial, né, que é quase que uma bíblia para os japoneses daquela época. Eles tinham que recitar, decorar, e esse édito falava justamente a respeito disso, de que todos os japoneses teriam que ter lealdade com relação ao imperador. Tá? Então, era isso. Muito bom, obrigada pelas perguntas. E, Valéria, com relação ao idioma, de fato, eu ter estudado muitos anos língua alemã, né? Para mim, ler o gótico assim, é uma questão de minutos de se preparar para isso. Não quero ser arrogante, não é isso. É que realmente é acostumar com, né? Como eu trabalhei no doutorado um jornal para os professores em língua alemã nesse gótico, e eu esmiucei anos de publicação, 40 anos de publicação dele, né? Por sorte era mensal, né? Porque com este jornal Deutsches Volksblatt eu não conseguirei fazer isto nesta vida, né? Então, se me derem outra, quem sabe, né? Então, assim, é uma questão tranquila até, né? Mas realmente a gente tem que ter o primeiro domínio e a fluência na língua, porque senão a gente erra muito na compreensão porque a gente adivinha palavras, porque a gente sabe as palavras, né? É um pouco isso, né? A gente vai indo. E aí a gente conhece a língua, a gente vai, senão conhecimento mínimo não lê. E aí, Tereza, ela perguntou sobre a questão política, né? Efetivamente, realmente, assim, neste primeiro momento não chegamos, mas sim, a Primeira Guerra Mundial está lá, relatada praticamente, né? Assim, o que estava acontecendo. Então, as notícias estão aí, né? Estudos necessários, né? O que eu ainda não posso dizer, não examinei mais a fundo, porque aí o jornal se avoluma nos anos 30, 1930, que efetivamente assim com relação à Segunda Guerra Mundial, né? E com toda a questão nazista, né? Toda a política da Alemanha, né? Eu posso falar com muita tranquilidade do jornal que eu examinei bem a fundo, que foi esse jornal para os professores, só que aí era o luterano, né? Outra, eu fico circulando entre um e outro, e lá sim eles estavam justamente discutindo, e a associação de professores que o publicava, né, discutindo membros que estavam vinculados ou eram simpatizantes ou que eles sabiam que estavam vinculados ao Partido Nacional Socialista, né? Então a discussão nossa é imensa. Lá sim está bem claro, se para mim, né? Aqui isso está por fazer, Tereza, sim, com certeza, né? Mas isso está presente. Essas temáticas obviamente estão sendo trazidas na coluna
de Ausland, que a Alemanha é, então, prioritária as notícias mais frequentes, com maior abrangência, no sentido de espaço até do jornal, é da Alemanha, sim. Né? Não ficaram alheios. Só consigo responder nesse ponto, assim, Tereza. Obviamente, né? Eles não ficaram. Agradeço pela indicação de busca, né, de acervo, é mais uma que a gente pode fazer, deve, né? Sobre a Lúcia, sobre o São Paulo, de fato, não está presente até 1912. Né? Então a gente tem que verificar, porque esse também não é um levantamento conclusivo, né? Até o que acontece depois. A gente vai trocar e-mails, né? E eu vou localizar São Paulo assim. E o humor, Isabel, né, realmente é algo que merece outro estudo, né, porque é um estudo específico de buscar aquelas sessões, né, que eles dedicavam a isso. Uma colega aqui do Arquivo Público, ela está hoje atuando no Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Heike Kleber, né, da Silva, ela foi minha colega no doutorado. Ela fez um levantamento lá no Ensinos, né, colega no mestrado, ela fez um levantamento exaustivo do humor num calenda desses, num anuário, num almanaque, e também, como ele também era editado pelos jesuítas, né, por essa mesma, mais ou menos a mesma configuração desse jornal aqui, certamente isso aí, casar esse estudo, né, seria interessante comparar aqui o humor que está aí presente no jornal e lá. Muito, muito bem. São questões, espero, Tereza, eu fiquei devendo mais para você mesmo, né? Obrigada. Bom, eu agradeço a sugestão da Tereza com relação aos acervos. E quanto à língua, eu acho que tem duas questões importantes. Se fosse há 30 anos atrás, eu dependeria de uma pessoa todo o tempo comigo, não é? Como tradutor. A Aide Dil, que é uma autora sobre história da imigração polonesa no Rio Grande do Sul, eu a encontrei no último sábado, numa pequena entrevista, e ela relatou que o consulado, a embaixada polonesa, pagou para ela durante 2 anos um intérprete que inclusive a acompanhou até a Polônia para todo o tempo ir traduzindo os documentos com ela. Nós não podemos contar com isso. O que nós temos? Nós temos a internet, que nos auxilia, um glossário básico, as estratégias de pesquisa que fazem com que eu, neste momento, não esteja fazendo uma análise exaustiva de conteúdo. Então, vejam quais são como é que é o modo, pelo livro vocês vão perceber como é que eu fui fazendo as caracterizações e o fato de estar ligado, esse pequeno acervo que eu tenho utilizado com maior frequência, à Sociedade Polônia de Porto Alegre, a 3ª geração ainda domina o polonês. Certamente, como eu estou trabalhando com textos históricos, é uma comunidade muito ligada ao quarto distrito. Pessoas com 70 anos falam fluentemente, mesmo sendo 3ª geração, e a própria pessoa que é responsável pelo acervo, ela fala o polonês, então ela ajuda, e existe um curso de polonês semanal na sociedade, e onde o professor também dá algumas tarefas se valendo de algumas coisas que nós temos interesse. Eu cheguei a essas alternativas por uma sugestão da Mônica, que se fez acompanhar de uma pessoa da própria comunidade, uma senhora, não é? Então, utilizei essa estratégia, porque eu não tenho nem tempo de aprender o polonês. Evidentemente que o fato de estar lidando com esses documentos todo o tempo faz com que a gente já consiga fazer uma decifração geral de algumas palavras, o que é editoria, o que é a palavra assinante, o que é a venda de anúncios, o que é aquela mensagem geral. Eu já sei de cor os meses do ano, etc., porque a gente vai se aproximando e é assim que a gente tem trabalhado. Nós não temos uma possibilidade de ter um bolsista de iniciação científica que domine o polonês ou alguma outra situação pela própria escassez do uso da língua, né? Das pessoas que poderiam auxiliar.
Então é isso. Lamentavelmente eu não estou trabalhando com periódicos em grego, que é uma outra possibilidade, agora que eu já estou identificando em Porto Alegre, junto à comunidade grego-ortodoxa, que tem impressos desde os anos 50, e que me facilitaria bastante, mas não havendo isso, a gente tem outras estratégias. Bom, sobre o Yiddish, né? Primeiro, eu falo hebraico, leio hebraico bem. O Yiddish tem, na verdade, algumas vogais que são consideradas consoantes do Yiddish, você pode fazer essa transposição, mas às vezes, eventualmente, as palavras são difíceis. Eu trabalhei 13 anos no Arquivo Judaico, toda a catalogação dos periódicos em Yiddish, a gente não tinha um banco de dados, ao longo desse processo a gente adquiriu um banco de dados. Eu fui supervisora dos estagiários que fizeram toda a catalogação, então eu conheço todo o acervo em Yiddish. Obviamente também tem o repertório. Em São Paulo a gente tem atualmente, eu acho que uns 5 grupos de Yiddish, desde alfabetização, grupo de tradução da USP, grupo de atividades culturais. Eu estou bastante ligada a esses grupos de várias formas. O ano passado a gente criou o primeiro encontro do Yiddish. Do ponto de vista social, eu também tenho muitos grupos de amigos que a gente se encontra para discutir a cultura Yiddish, a língua Yiddish. Então, é uma coisa que, do ponto de vista profissional, eu tenho vínculos, do ponto de vista social, eu tenho vínculos. Faço aula de Yiddish também com uma professora. Não é nenhum desses grupos, na verdade, porque é uma professora americana que enfim, ela me dá aula de Yiddish também. Então, é assim, na verdade, eu conheço quase todas as pessoas que gostam do Yiddish em São Paulo e no Rio de Janeiro, que tem grupos fortes também, ligado ao Midrash e à ASA, que é a Associação Sholem Aleichem. Então, eu tenho esse mapeamento. O que eu não sei, eu não tenho, não sei se é uma análise exaustiva de conteúdo, se eu teria nível para fazer, mas eu tenho suporte para isso, né? Então, com relação ao idioma, é isso. Franca, na verdade, eu não me especializei nessa imigração, nesse grupo, nesse subgrupo, mas eu sei que é uma imigração que começa no final do século XIX, com os judeus da Bessarábia, que vão para Franca. Franca, eu acho que foi um polo comercial forte. Eu sei que a partir da década de 30 ou 40, essa comunidade começa a se esvaziar, eles começam a vir para São Paulo. Campinas também foi um polo de judeus. Eu sei que o cemitério de Franca foi todo transladado. Não foi para o Butantã, não. Eles foram para o cemitério israelita da Vila Mariana. Tem um canto ali o cemitério da Vila Mariana é pequenininho. Então, tem um lugar que foram os corpos que foram transladados de Franca, que hoje em dia não tem mais praticamente judeu lá, mas foi um local que teve uma comunidade expressiva nos anos 10, 20, quando a comunidade era pequena em São Paulo, era pequena no Rio de Janeiro. Franca foi um local de escolha para muitos judeus e teve um comércio. Eu não sei como que é hoje em dia, enfim, tinha um comércio forte e estava na mão dos judeus ali em Franca, num determinado momento. Eu posso sugerir, tem os judeus de Franca, do Egon e da Frida Wolf, eles fizeram um pequeno livro sobre esse grupo, tá? Bom, agora sobre o Yiddish. Na verdade, o Yiddish foi realmente a língua dos judeus do leste europeu, então eu costumo dizer que o Hitler não matou 6 milhões de judeus, ele matou uma cultura, né? Porque o Yiddish ele era muito rico, tinha uma dramaturgia, uma literatura. O Isaac Bashev Singer, ele tem um livro, acho que de exílio, não sei o quê, que ele conta que nos anos 20... grupos literários que escreviam em Yiddish tinham mais de 20. Tinha o pessoal de esquerda, judeu, tem aquela piada, né? 2 judeus, 3 sinagogas. Imagina círculo literário, né? Tinha 5. Então, era um que era de esquerda, outro mais de direita, outro que odiava todo mundo. Então, assim, era uma coisa intensa, culturalmente muito intensa. Então, na verdade, quando, já no século XIX, o hebraico tem uma tentativa de renascimento, né? Eles
tem a questão do sionismo, então algumas pessoas indo no leste europeu começam a escrever em hebraico e acabam imigrando para Israel antes do estabelecimento do Estado. E assim, logo depois da criação, você tem que pensar que o Estado de Israel ele é criado com apoio da União Soviética, é um momento bastante singular na comunidade, onde todas as tendências, por fora os anarquistas, todo mundo que era de esquerda, que era de direita, todo mundo apoiou o Estado de Israel, e ficou decidido que o hebraico ia ser a língua, porque o Yiddish era a língua da diáspora, marcava os judeus fora de Israel, e você tem um grande número de judeus que não falam Yiddish, quer dizer, os judeus do Egito, os judeus do Maghreb, os judeus da França, os judeus da Itália, os judeus da Inglaterra, você tem os judeus da Grécia, então você tem um grande grupo, bastante judeus de várias regiões, que não, os judeus da África, os judeus da Ásia, eles não falam Yiddish, o Yiddish é marcadamente de um subgrupo. Então, mas, depois dessa fase, ainda tem o Mamelosh, a língua da mãe, que é como a gente fala que é o Yiddish, ela ficou no coração de muita gente, do Bashev Singer também, e assim, e muito fortemente nos grupos de esquerda, porque depois, na década de 50, o Estado de Israel se posiciona dentro do contexto da Guerra Fria, ele se posiciona do lado dos Estados Unidos. Se no primeiro momento ele teve apoio da União Soviética, armamento da Tchecoslováquia, depois ele se volta para os Estados Unidos. Nesse momento, os judeus de esquerda começam a ser mais críticos ao Estado de Israel, e aí o Yiddish nunca foi totalmente abandonado pelos judeus de esquerda, que não necessariamente viam como Israel como uma referência máxima da sua identidade. Tá? Então, mas hoje em dia o Yiddish é uma língua acadêmica, né, praticamente, e a gente tem esse Dom Quixote maravilhoso, que é Bashev, que é prêmio Nobel, ele escreve em Yiddish, depois que é traduzido. Então é isso. Então, na verdade, a gente tem muito mais pessoas que falam hebraico, enfim, mas o Yiddish tem um movimento de revitalização. Falei, em São Paulo a gente tem 5 grupos, tudo bem, cada um tem 25 pessoas, tá? Do ponto de vista numérico não é significativo, mas tem pessoas interessadas. A gente já teve o segundo grupo, festival de Yiddish, de música, de literatura, enfim, a gente tem uns Don Quixotes, assim, um aqui, outro ali, né? Muito bem, muito obrigada, mesa.